Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. As atividades noturnas, já tivemos as vespertinas. Meus irmãos, como sempre o fazemos, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Falar em Evangelho, o nosso irmão vai fazer o estudo sobre o Evangelho, e é sempre muito importante na segunda-feira, porque esse estudo que nós fazemos aqui é uma verdadeira terapia, não é? O Evangelho é o nosso, eu costumo dizer, é o nosso oráculo de bolso. Termos o Evangelho conosco é muito importante para o nosso equilíbrio. Lermos antes de dormir. Então prestemos hoje a máxima atenção ao nosso irmão, que ele vai nos trazer informações valiosas sobre o Evangelho. E antes disso, eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura, faça a gentileza de ler para nós essa página preparatória da harmonização do nosso ambiente. Vamos lá. Cumprimento da lei, do livro Abrigo, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. Companheiros inúmeros, rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo, guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino, ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para garfar novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão ou o azorrague da crítica para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres, mas compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão do próprio ser através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. É por isso que, da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingredientes inalienáveis da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena a fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. E ainda aí, fundamentado nesse programa de ação-predicação, com o serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador que a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens, e elegendo no sacrifício individual, pelo bem comum, a norma de felicidade legítima,
para solucionar, na melhoria de cada um de nós, o problema de regeneração da humanidade inteira. Bom estudo para nós, gente. Que esses trabalhos da nossa casa sejam um refrigério para a gente, né? Bem, meus irmãos, agora vamos ouvir o nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Que a espiritualidade maior possa nos intuir e nos inspirar e que possamos transmitir aquilo que for necessário e possível dentro da nossa condição. Dando continuidade ao Evangelho, o nosso tema hoje, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, itens 9, 10 e 11. Esse capítulo, ele basicamente gira em torno das 3 revelações, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, né? Não tem como fugir muito disso, né? E essas 3 mensagens trazidas por esses 3 Espíritos, o tema é a nova era, né? Que naturalmente, dentro do Evangelho, a doutrina espírita é considerada como sendo essa nova mudança, né? Mas a gente vai buscar o sentido do que representa uma nova era, né? O que nos traz essa expressão? Mudança, transformação, um fato novo, diferente, que possa ocorrer em determinado momento, né? Não especificamente só em Moisés, em Jesus e na doutrina. Então a intenção é a gente fazer uma pequena viagem, vamos dizer assim, não se assustando vocês com algumas imagens que vão surgir, dando uma ideia de estudo escolar, mas a gente vai perceber ou vai tentar mostrar que cada momento daquele nós poderíamos considerar como uma nova era, no sentido de mudança e de fato novo que surgiu no planeta, possibilitando essa caminhada. Naturalmente, nós vamos chegar nas 3 revelações no final. Quando a gente preparou o estudo, às vezes a gente tem a ideia e vai organizando. E em determinado momento veio a ideia de eu ir a caminho da luz. E na introdução, Emmanuel nos coloca esse pequeno trecho. E tudo aquilo que eu já tinha preparado mais ou menos nos slides tem a ver com essa caminhada, né? Emmanuel nos diz: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade como a bússola da verdadeira sabedoria. Eu chamo a atenção que ele diz aqui, ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. A primeira edição do livro foi em 1939. O que isso representa? Que toda essa transformação que a gente diz
né, de nova era, hoje, principalmente com relação à transição planetária, ela não ocorre de uma hora para outra. A gente já vem caminhando para essa construção, né? E nós vamos nos basear em determinado momento, inicialmente num aspecto muito material, físico, mas a gente vai chegar na questão da fé e da maneira como o homem foi adorando esse Deus ou buscando essa divindade até chegarmos nas 3 revelações. Inicialmente nós vamos falar dessas eras geológicas, por isso que eu falei, para não se assustarem, que a gente não vai dar aula de geografia aqui, é apenas para a gente introduzir dentro da nossa ideia, né? Então essas eras geológicas a gente vai observar que a pré-cambriana, não se importem com o título, com o nome, é só para a gente ter uma ideia real. Há 4 bilhões e 500 de anos atrás, a formação da crosta. Tá? É importante destacar que essa formação, né, esses períodos, essas eras geológicas que a gente vai ver, Jesus participou, né, da formação do planeta, da estruturação. Então a gente vai tentar sempre fazer essa ligação, né? A formação da crosta que vai possibilitar depois o surgimento da vida, né? No outro período, a Paleozoica, entre 540 e 250 milhões de anos atrás, a formação da vida marinha e aquática. Se a gente observar, não foi a ideia de nós fazermos isso, mas essas eras vão acabar, né, no final, trazendo aquela evolução de Darwin, a teoria evolucionista de Darwin, né, que é a formação do planeta e o surgimento das diversas espécies. A Mesozoica, entre 250 e 65 milhões de anos atrás, a idade dos dinossauros, né, o surgimento deles, e nessa mesma era, né, eles são extintos no finalzinho, né, justamente para dar uma possibilidade, né, já que tudo é programado, para o surgimento do homem na próxima fase, na próxima era, a Cenozoica, 65 milhões de anos até hoje, né, a idade dos mamíferos e o surgimento do homem sapiens. E aqui a gente começa com a história, porque nós somos a solução do planeta e também o problema, né? Pela nossa incapacidade, pela nossa inferioridade moral, por aquilo que a gente acaba destruindo a nossa própria casa, né? O homem, como nós observamos ali, quando surge, nômade, caçador, né? Tem o necessário para a sua sobrevivência ou busca isso, e nesse momento, associando com a questão da adoração, ele passa a ter alguns contatos com coisas que chamavam a atenção, as florestas, as pedras que surgiam no caminho dele, né? E os animais têm um significado muito interessante, né? As pinturas que se encontram hoje em dia nas cavernas, elas trazem um sentido de ritual, um sentido de que o local era destinado ao desenho, mas a uma busca da caça que eles iriam fazer. Então o desenho dos animais trazia aquela ideia de eles estivessem, antecipadamente já absorvendo a força ou a energia desses animais, que ia depois se concretizar com a caça bem-sucedida, ou às vezes não, né? Nesse momento, então, ele ainda é nômade. Só que chega em um determinado momento onde ele passa a se estabelecer próximo dos grandes rios, surgindo a agricultura. Então vão sendo formadas as primeiras tribos, né? E nessas primeiras tribos ele também vai passar a ter, em função da agricultura, uma adoração com aquilo que tem referência a questão da terra, a questão do solo, o sol, a chuva, o sol. Tudo isso, as forças da natureza passam a ser um elemento de adoração. Essas tribos, essas pequenas cidades, vamos dizer assim, próximo aos grandes rios, se transformam em grandes civilizações.
E nesse momento, um outro ponto interessante, né? Surge, né, as primeiras sociedades, vamos dizer assim, a riqueza, junto com a riqueza, a desigualdade. E nesse momento das grandes civilizações, a gente tem o chamado politeísmo, a crença em vários deuses, né? Os primeiros deuses com a ideia humano e animal, né? Uma construção, né, para o que viria depois em relação a associar Deus à forma humana, né? Esse momento aqui das civilizações e do politeísmo, que a gente vai agora passar, apenas dando um exemplo em algumas, né, que surgiram como importantes, elas estão associadas também, utilizando o caminho da luz, às 4 grandes raças que vieram de Capela, né? Então, nós temos aqui na Índia o povo hindu, vamos dizer assim, que são os primeiros que têm essa ideia de religiosidade através do livro sagrado dos Vedas. A trindade indiana que a gente coloca ali, Brahma, Vishnu e Shiva, a gente vai utilizar isso nas outras também, associando a essa construção, essa ideia que mais tarde a Igreja Católica teria sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nada surge de maneira aleatória, mesmo que seja às vezes algo induzido ou imposto, mas a ideia vem de algum tempo atrás. O Egito, o outro povo vindo de Capela também, com a sua trindade famosa, Horus, Osíris e Ísis, né? O povo que tinha menos débitos, né, vindo de Capela, conforme Emmanuel nos coloca. Como é que se diz? Tinha a questão da verdade, da busca, a ciência, as pirâmides não foram construídas à toa, tudo isso para poder chamar a atenção da gente até hoje, né? Como aquele povo pôde construir aquele tipo de elemento, né? Grécia com seus deuses, né? Zeus, Hermes e Maia, a trindade, digamos, principal. Roma com Júpiter, Juno e Minerva, tendo sempre um deus principal, né, e os outros, digamos, a tiracolo, né? Aí surgiu um momento importante, né, dentro dessa construção da adoração, da busca pela fé, por esse Deus, o monoteísmo, a crença num único Deus. Mas também essa ideia não surge de uma hora para outra, mesmo que o embrião surgiu em outros locais, como a gente vai mostrar, mas a consolidação se deu um pouco mais à frente, né? Nós temos no Zoroastro, um profeta da Pérsia antiga, a religião zoroatrismo, ele tinha um Deus criador, e esse Deus criador criou um Deus do bem, entre aspas, e um Deus do mal. Se a gente fosse associar mal comparando, tá? Seria o nosso Deus, Jesus e Lúcifer, o diabo. Então a gente está tentando apenas buscar associação de ideias e demonstrando que cada momento desse poderia ser considerado uma nova era na construção da nossa própria intelectualidade e na construção da nossa busca por esse Deus ser um pouco mais próximo de nós. Também no Egito, Amenófis IV, ele institui o deus Atom, o deus Sol, né? E muda o seu nome para Akhenaton. Lógico que isso não foi muito bom para os sacerdotes, né, que não trazia para eles uma ideia muito interessante. Mas tudo isso vai culminar com o povo hebreu, a consolidação, né? Como Emmanuel nos diz no Caminho da Luz,
o povo que era muito orgulhoso, mas era forte, e teve o seu objetivo e a sua missão de conduzir e estabelecer essa ideia de uma maneira mais firme, e até mesmo pela sua própria história de sofrimento em relação ao deserto, a tudo isso, né, a escravidão no Egito. E dos hebreus, Abraão, né, vai dar origem às 3 grandes religiões, as religiões abrâmicas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aí a gente entra no primeiro espírito, tá? Não vamos falar muito sobre eles, não, mas vamos buscar só o que interessa, né? Um espírito israelita, em 1861, ele nos traz o seguinte: Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. E mais à frente ele diz algo bem interessante: o povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E aí é interessante, as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, se a gente resumir o que foi dito até então, a gente observa aquela escalinha de adoração, né? Lá na antiguidade, na pré-história, a pedra, o vegetal, os animais. Depois tem um período que surge os primeiros deuses, homem e metade animal, o politeísmo com os seus deuses com características humanas, né? Deus da guerra, Deus da beleza, né? Tudo isso, né? Até chegarmos no Deus único, que é justamente através dos hebreus. E as vicissitudes que esse povo transmitiu ou passou provoca essa consolidação, porque chama a atenção pelo vigor e pela tenacidade naquilo que eles acreditavam, na firmeza de suas ideias. Mas é um povo que é, digamos assim, muito separado, né? Uma religião um pouco fechada, vamos chamar assim, né? Mas essa estrutura, né, fortaleceu esse povo e possibilitou que essa ideia de um único Deus vingasse, né? O Deus que Moisés nos traz, né, que foi trazido inicialmente por Abraão e depois os 10 mandamentos, é um Deus que é distante do homem, né? Um Deus rígido, né, rigoroso, né? Havia uma separação, uma espécie de submissão. O homem aqui na terra, o Deus lá, em algum lugar, né, acima, e com aquelas leis muito rígidas, né? Grande parte dos 10 mandamentos são ideias de coisas que você não deve fazer, né? Entramos no segundo espírito, que é Fênelon, e ele nos traz a ideia do Cristo. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Porque Cristo trouxe uma ideia diferenciada desse Deus. Primeiro que ele aproximou esse homem, ou tentou aproximar esse homem desse Deus, demonstrando: olha, nós somos filhos dele, ele nos ama, ele é bom, ele é justo. Então, a questão do amor é que faz a grande diferença em relação àquele primeiro Deus apresentado por Moisés, né? Porque já foi comentado várias vezes, o Deus de Moisés e as leis que ele estipulou, né, as leis humanas, mosaicas, né, eram rígidas e deveria ser assim para poder conduzir aquele povo em rédeas curtas, né?
Mas Jesus, como fala Herculano Pires, assinala o aparecimento do horizonte espiritual, marcando o início de um novo ciclo histórico no Ocidente. Isso no livro O Espírito e o Tempo. A gente já comentou várias vezes, esse horizonte espiritual tem início com Jesus, mas ele continua com a doutrina espírita. Então ele também é longo, né? E como o amor foi a grande chave de Jesus, nos é colocado: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então há uma grande diferença, porque nessa história não surgiu só a ligação entre eu e Deus, surgiu o próximo dentro do elemento, dessa noção, né? A convivência que nós temos que ter uns com os outros, para, inclusive, podermos chegar a esse Deus de uma maneira maior, mais facilitada, porque os nossos comportamentos, né, e as nossas atitudes nos fazem nos aproximar da espiritualidade maior e de Deus. O homem passa não mais a temer a esse Deus, mas a amá-lo. Essa é a construção que Jesus, a ideia principal que Jesus trouxe. Lógico que, em função do momento e da época, né, ele não podia falar com clareza, né, tudo. Por isso as parábolas, né, a dificuldade do povo. E aí é anunciado, já ainda por Fênelon, quando ele nos diz: depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Por que ele diz isso, né? Porque após a crucificação de Cristo, né, mais à frente, o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma, né? E a partir dali, vários equívocos foram tomados, deturpando toda a mensagem de Jesus. Esse amor foi ficando um pouco mais afastado, né? Os interesses humanos ou das instituições surgiram, né, trazendo um momento, vamos dizer assim, conturbado e de trevas, né? Isso é especificado no livro Espiritismo, Uma Nova Era, de Richard Simonetti, e ele nos diz algo que é atual, né? Gente esperta que diz acreditar em Deus, serve-se dele para satisfazer suas ambições e desejos. Em seu nome, guerreiros e religiosos vêm produzindo estragos imensos, né? Não é uma realidade atual, infeliz, é uma realidade. Só que aí ele vai fazer só um pequeno retrocesso, né? Já no tempo de Moisés, em nome de Deus, os judeus passavam a fio de espada em terra inimiga tudo que tivesse fôlego, homens e mulheres, velhos e moços, aves e animais. Mais à frente, na Idade Média, em nome de Deus, inquisitores mandavam para a fogueira pessoas que se atreviam a contestar seus interesses. Médiuns, né? Médiuns ostensivos, médiuns naturais, né? Nas cruzadas, em nome de Deus, os cristãos da Europa dizimaram populações imensas com a piedosa intenção de libertar o solo sagrado da Palestina. Então a gente observa que a questão do interesse até hoje ainda existe, né? E os equívocos em relação à mensagem de Jesus, eles também se tornaram uma realidade, né? Lógico que cada segmento religioso, ele tem o objetivo de melhorar o homem,
né? Não dizemos aqui que os outros segmentos não trazem algo de positivo no seu conteúdo, não, mas que alguns aspectos, né, de imposição de ideias, né, fez com que essa mensagem simples, né, e direta de Jesus, né, se perdesse um pouco, né? Por isso que o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Por isso que foi necessário vir a terceira revelação, vir a doutrina espírita, já no momento onde a ciência já estava um pouquinho, digamos assim, possibilitando o entendimento dos fenômenos mediúnicos, né? Então tudo a seu tempo, uma construção que pouco a pouco foi se dando para chegarmos nessa terceira revelação, que é divina, né? E diferente das outras três, ela não foi individualizada, né? Se Moisés é na primeira, se Cristo é na segunda, na terceira revelação, a doutrina espírita é a coletividade, são os espíritos que trazem as mensagens, né? Que estão, né, sem destruir a lei, mantendo-a, mas com uma razão e com o raciocínio, né, fazendo com que esse Deus ele possa ser entendido um pouquinho mais. Nós não temos condições de entender Deus em toda a sua grandiosidade pela nossa inferioridade moral. Não que Ele não exista e não que Ele não tenha uma essência possível de ser entendida. Por isso os espíritos puros, mais próximos deles, têm essa condição de entendê-lo melhor, né? A anunciação de Jesus através de João: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, né? Então, a gente observa que o Espírito da verdade está dentro do nosso Evangelho, né? Pelas características, né? Diz-se ser o próprio Jesus trazendo algumas informações, né? Então a gente observa que tudo isso não foi feito ao acaso, foi uma construção, como nós comentamos até então, mas era necessário a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre as coisas, né? Muitos perguntarão e falarão: poxa, mas hoje nós temos muito entendimento e ainda continuam existindo instituições, filosofias, religiões, ainda muito próximo do que você comentou aqui. Ótimo, porque a ideia é que todas elas possam ter em comum o bem e que busquem esse Deus, mesmo que de maneira diferenciada, como nós, espíritas, compreendemos e entendemos racionalmente, mas o importante não é tanto o que está escrito, mas o que ela te faz para te transformar. A doutrina espírita é racional, mas se ela não me transformar, perdeu o seu sentido. O objetivo é a gente entender e colocar em prática. Se um outro elemento, um outro ser, um outro homem ou mulher, se desejarem, estiverem em um outro segmento, e em função daquilo que é passado para ele ou para ela, conseguir realizar tudo o que Jesus deseja de nós, está ótimo, está perfeito. Às vezes, o difícil é você conseguir ter
essa teoria e colocar em prática. Assim como para nós espíritas é difícil, para outros também o é, pelas características, às vezes, da própria instituição, né? Daquilo que é transmitido. Mas o importante é que a religião, de um modo geral, busca que esse homem, né, pelo menos os seus preceitos, aquilo que está na base das religiões, é fazer com que o homem se torne melhor. No livro dos médiuns, a gente tem isso aqui, ó. Não esqueçam que a finalidade essencial e exclusiva do Espiritismo é o vosso melhoramento. E é para que alcancem isso que é permitido aos Espíritos introduzirem vocês na vida futura, oferecendo exemplos dos quais vocês podem se beneficiar. Quanto mais se identificarem com o mundo que os espera, quer dizer, o mundo espiritual, a nossa origem, tanto menos sentirão falta deste mundo onde estão agora. Em suma, eis o objetivo atual da revelação. A vida futura, Jesus já havia trazido, mas os hebreus, os judeus, eles tinham uma ideia vaga sobre essa vida futura, que inclusive é o próximo tema, semana que vem, da nossa irmã Gesilda. Então a gente não vai entrar muito nesse campo. Mas eu botei isso porque é importante a gente ter essa ideia de Jesus, quando ele comenta, né, com relação à vida futura, que é a nossa origem. E a doutrina espírita explica isso de maneira muito clara. E, no último espírito, Erasto, ele nos traz algumas explicações falando sobre Santo Agostinho. E ele comenta que Santo Agostinho, o Papa, né, um dos papas da Igreja, conhecedor, né, ele não se modificou, né, não deixou de ter o seu conhecimento quando foi para o plano espiritual. Não, ele ampliou. Porque o que é comum, quando você desencarna, o espírito toma a sua capacidade ampliada e ele tem uma visão melhor. Então nos diz Erasto o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Então ele vai falar sobre a vida futura. Ó. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina que viria, a nossa. Né? E Santo Agostinho está inserido no nosso Evangelho segundo o Espiritismo com várias mensagens. No plano espiritual, ele tem essa amplitude da visão da vida futura, reconhecendo que depois terá esse contato. Quantos de nós que achamos que perdemos os nossos entes queridos, estaremos com eles mais à frente? Será? Depende também da posição que eles estão e da nossa posição. O nosso objetivo é o crescimento sempre. Aqueles que partiram estão na caminhada e nós temos que tentar chegar lá também. Né? Os princípios básicos da doutrina, né, não podia deixar de ser a existência de Deus, um Deus único, a existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade, nós como espíritos imortais, a pluralidade das existências, ou vulgarmente conhecido como reencarnação, a comunicação com os espíritos, né, expressada no livro dos médiuns, né, essa possibilidade, o quanto a espiritualidade nos transmite de ensinamento, né, e a pluralidade dos mundos habitados, né, que Jesus trouxe também.
Então, a gente falou que ia encerrar, a gente comentou os 3 ali, passamos rapidamente pelas revelações. A primeira trazida por Moisés, e Moisés trouxe o quê? A lei divina, ok? Né? Ele nos trouxe o que fazer, ou como eu comentei, o que não fazer, né? Não matarás, não roubarás, né? Jesus, a segunda revelação, né? O amor divino. Ele nos trouxe como fazer isso, né? Como fazer? Você pode auxiliar com carinho, né? Não é só dar o agasalho ou a comida de maneira fria, né? Você tem que dar de si também, daquilo que você tem de melhor, o abraço, o sorriso, e tudo isso, às vezes, tenho certeza, é mais válido do que às vezes a própria refeição. Lógico, a refeição é necessária, né, para a questão física, mas intimamente para eles é importante demais, para aqueles que nós ajudamos. E Jesus demonstrou isso, exemplificando o tempo todo. A terceira revelação, a doutrina espírita, a verdade divina. Por que fazer? Por que eu tenho que ajudar os outros? Aí a gente entra no velho problema. Eu estou fazendo a caridade porque tenho interesse. Inicialmente começa assim. Mas depois você vai se acostumando e você vai percebendo que quanto mais você ajuda, mais você é ajudado e mais você se sente bem. A minha única experiência me sentindo bem como cristão foi quando eu entregava comida no Rio Grande do Sul para as pessoas. Vejam, eu não faço isso aqui no Rio de Janeiro, mas é uma sensação que vocês não têm ideia de quanto você se emociona na troca e quanto você ganha no auxílio, na ajuda. Você é o primeiro beneficiado, mas não pode, o ideal é que você não tenha esse interesse, senão a caridade, ela perde um pouquinho, né? O ideal, ou chegará um momento onde nós faremos a caridade de maneira instintiva, sem pensar, sem ter medo, sem ter vergonha, né? Às vezes eu comento que a gente tem vergonha, às vezes, de ser bom. Porque ser bom é o diferente dentro dessa conturbada sociedade, né? Então, às vezes, a gente tem medo de fazer um gesto simples na rua, e os outros, quando você faz, os outros se assustam. Poxa, ele fez isso, mas por quê? Ainda tem a pergunta, o porquê. Teve uma vez que a gente mostrou aqui, falando sobre a fé e a caridade, um videozinho muito famoso na internet, que era acho que era tailandês, fazendo caridade o tempo todo, e quando ele fazia caridade para alguém, às vezes aparecia o rosto de alguém que estava observando, estranhando ou recriminando, né? Às vezes é isso que acontece no dia a dia. Qual a nova era que está por vir? A gente comentou vários momentos, né, dentro daquele sentido que eu quis trazer, não só sobre as 3 revelações, mas que nova era significa mudança, transformação, fato novo, né? A gente considera a questão da transição planetária, né? Nesse livro aí, Plantão de Resposta, relacionado ao pinga-fogo, né, nos é colocado nesse item, condições do planeta. É perguntado, né, foi feita uma comissão, né, julgadora, né? O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? E a resposta: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade,
A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Chico fala, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Não se preocupem com a data, se vai ocorrer ou não nessa data. Tá? Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Aí a gente tem que se preocupar. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, quando a gente fala de uma nova era, como a gente observou em alguns momentos, né, até em questão de música, né, New Age, né, nova era na época, acho que dos anos 70, por aí, músicas, esoterismo, cristais, né, tem músicas que eu até gosto dessa época, né, mas a nova era não consiste em fatos exteriorizados. Né? A nova era tem que ser ou partir do aspecto nosso, interior, através das nossas mudanças. Então a nova era está naquilo que a gente deseja e tem que se transformar para melhor. Né? A gente vai encerrar com uma música, ela está em inglês, e o que ela diz? É um Deus, o título da música. Ela diz que vários são os nomes que nós damos para Ele, né? Jeová, Alá, Oxalá, vários nomes. Mas não importa qual o nome que nós damos para Ele. Cada um ora ou o adora à sua maneira. E Ele, como é um Deus único, é o nosso, é o seu, é o meu, Ele nos ama igualmente. É isso basicamente que a música diz, né? Que nós temos um único Deus. Millions
como a música e o vídeo mostrou, alguns segmentos religiosos, né, todos eles unidos em algum culto ecumênico, né? O que a gente deseja para o futuro é que haja essa união entre as religiões, né? E que essa nova era nasça nos nossos corações com as nossas atitudes no bem e sempre buscando o próximo. Tá? Muita paz a todos.